Foque em você e permita-se soltar. Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste, e é exatamente isso que acontece quando tentamos controlar tudo. Quanto mais você força, mais se desgasta, mais a vida escapa por entre os dedos. E o medo de perder acaba roubando aquilo que mais importa: a si mesmo. Mas e se o caminho não for controlar e sim confiar? Não se trata de desistir, mas de permitir que a vida flua em harmonia com o seu inconsciente, com a sua essência. Desejar com calma, caminhar com confiança e viver com leveza. Talvez o problema não seja o que você quer, mas a pressão que você colocou sobre o seu desejo, a cobrança, a urgência, a ilusão de que se não for agora, nunca mais será. A verdade é que, quando você solta, o inconsciente trabalha a seu favor. Jung acreditava que aquilo que não trazemos à consciência nos controla. E quando confiamos nesse processo, portas se abrem. Hoje vou te mostrar 7 regras inspiradas na psicologia profunda de Jung. Regras simples, mas poderosas, para que você aprenda a organizar sua vida de dentro para fora. Quando você foca em si, o resto encontra naturalmente o seu lugar. Esses caminhos não são apenas conselhos, são práticas simbólicas, transformadoras e capazes de alinhar sua mente, suas escolhas e a sua essência. Antes de começar, só te peço uma coisa. Escreva nos comentários: eu decido focar em mim. Essa é a sua primeira declaração de mudança. Curta esse vídeo e se inscreva para continuar essa jornada. Agora sim, vamos começar. Regra 1. Escute o silêncio dentro de você. Você já percebeu como, no meio de tanto barulho, fica quase impossível ouvir a própria alma? A vida moderna é um desfile de notificações, compromissos, cobranças e expectativas. As vozes externas gritam tanto que esquecemos de escutar a única voz que realmente importa, a que nasce no silêncio dentro de nós. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Essa frase contém um chamado poderoso, a necessidade de voltar-se para dentro, de cultivar um espaço onde o silêncio se torna mestre e guia. O silêncio não é ausência de som, ele é presença. É um lugar onde os pensamentos se alinham, onde as emoções deixam de ser correria e viram mensagens, onde as respostas que tanto buscamos aparecem, não como ruído, mas como clareza. Mas para chegar até ele, precisamos ter coragem de nos desconectar do mundo por alguns instantes. Coragem de dizer não ao excesso e sim ao essencial. Coragem de aceitar que o vazio não é ameaça, é oportunidade. Talvez você se pergunte: mas como escutar o silêncio se minha mente nunca para? A resposta está na prática. Não existe silêncio automático, existe silêncio cultivado. Você cria momentos para ele, como quem prepara um terreno fértil antes de plantar uma semente. Pode ser um amanhecer em que você desliga o celular e apenas observa a luz entrando pela janela. Pode ser uma caminhada sem fones de ouvido, apenas ouvindo o ritmo dos seus passos. Pode ser um minuto de respiração consciente, mesmo no meio do caos. O silêncio está disponível sempre, mas ele só se revela a quem o busca de verdade. E por que isso é tão importante para organizar sua vida? Porque o silêncio é o filtro que separa o que é seu do que é imposto. Quando você não se escuta, vive carregando metas que não são suas, desejos emprestados, pressões externas que sufocam sua verdadeira identidade. Já no silêncio, você redescobre prioridades, percebe que não precisa se comparar com os outros, entende que algumas batalhas não valem sua energia e que algumas escolhas, mesmo pequenas, podem mudar tudo. O silêncio não apenas traz paz, ele devolve direção. Pense em como uma água turva se acalma quando fica parada. O mesmo acontece com a mente. Quando você se permite silenciar, os pensamentos se assentam, as emoções encontram equilíbrio, e você enxerga o fundo com mais clareza. O que antes parecia confuso se revela com nitidez. É nesse estado que surgem insights, decisões mais sábias e até a coragem de mudar o rumo quando necessário. É como se o silêncio fosse um espelho da alma, mostrando não quem você finge ser para o mundo, mas quem realmente é. Escutar o silêncio também é um ato de resistência contra o excesso.
Resistir ao ruído das redes sociais, às vozes que dizem o que você deve ser, ao consumo desenfreado de informações que não nutrem, apenas intoxicam. Quando você cria um espaço de silêncio, está dizendo ao mundo: eu sou mais do que esse barulho. Eu tenho um centro, eu tenho raízes, eu tenho uma verdade que só pode ser encontrada dentro de mim. Isso é força interior. Isso é poder. Não espere que o silêncio transforme sua vida de um dia para o outro. Ele não é espetáculo, ele é processo. Mas, quanto mais você o cultiva, mais percebe que a organização da sua vida não começa em agendas, aplicativos ou listas de tarefas. Ela começa no simples ato de escutar o que a sua alma está tentando dizer. Porque é impossível organizar o lado de fora, se o lado de dentro está em caos. E só o silêncio é capaz de revelar esse caos com honestidade. Então, a partir de hoje, faça um pacto consigo mesmo. Encontre diariamente um momento de silêncio. Nem que sejam 5 minutos. 5 minutos de pausa valem mais do que horas correndo sem direção. Nesses minutos, não tente controlar nada. Apenas respire, observe e permita-se sentir. Você vai perceber que, aos poucos, esse silêncio se torna fonte de clareza, calma e coragem. Escutar o silêncio dentro de você é mais do que uma regra. É a base de todas as outras. Porque sem ele você seguirá confuso, perdido em vozes que não são suas. Mas com ele, você redescobre o caminho de volta para si mesmo. E quando você volta para si, tudo na vida começa a se alinhar. Regra 2. Transforme a dor em aprendizado. A dor é inevitável. Mais cedo ou mais tarde, todos nós a experimentamos. Pode ser a perda de alguém querido, uma decepção, um fracasso inesperado, ou até o peso silencioso das expectativas não cumpridas. O instinto natural é fugir dela, escondê-la, abafar o grito que ecoa dentro do peito. Mas Carl Jung nos lembra: não se cura a ferida fugindo dela, mas mergulhando nela. A dor não vem para nos destruir. Ela vem como professora, dura, incômoda, mas necessária. Você já parou para pensar que algumas das maiores transformações da sua vida nasceram justamente de momentos de dor? A perda ensina a valorizar. A rejeição ensina a fortalecer a autoestima. O fracasso ensina a resiliência. A dor, quando aceita e transformada, não é inimiga, é matéria-prima para o crescimento. Mas para enxergar isso, é preciso mudar o olhar. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Começar a perguntar, o que isso está tentando me ensinar? É claro, transformar dor em aprendizado não é automático. É um processo. Primeiro, você precisa acolher a dor, sem negá-la. Fingir que não sente só prolonga o sofrimento. O segundo passo é interpretar. Cada situação dolorosa traz uma mensagem escondida, um convite para amadurecer, para mudar rotas, para descobrir uma força que você nem sabia que tinha. E o terceiro passo é agir a partir desse aprendizado, não repetindo padrões, mas usando a experiência como degrau para subir mais alto. Imagine uma árvore sendo podada. No momento do corte parece crueldade, mas com o tempo, os galhos crescem mais fortes, a copa fica mais bonita, os frutos se multiplicam. Assim é a dor. Ela corta, mas também abre espaço para algo maior florescer. Se você entende esse ciclo, começa a perceber que cada ferida é também um início e que cada lágrima carrega uma semente de transformação. Muitos preferem permanecer no papel de vítima, presos à dor como se ela fosse identidade. Mas essa escolha tem um preço: paralisia. A dor não curada se transforma em amargura, e a amargura vira prisão. Jung dizia que aquilo a que você resiste persiste. Você resiste à dor, ela cresce. Se você a encara, ela se dissolve em sabedoria. É nesse ponto que você se liberta, não porque esqueceu, mas porque aprendeu. Transformar a dor em aprendizado não significa minimizar o que aconteceu. Pelo contrário, significa dar um novo sentido ao acontecimento. A vida não é sobre colecionar vitórias fáceis, mas sobre aprender a caminhar mesmo depois das quedas. E quando você consegue transformar cada queda em lição,
percebe que nada foi em vão. Até as piores experiências podem se tornar combustível para sua evolução. Pense agora em uma dor que você já viveu. Talvez ela ainda doa, mas pergunte-se, o que isso me ensinou? O que eu ganhei de força, clareza ou compaixão por causa disso? Se você encontrar uma resposta, mesmo pequena, perceberá que a dor não foi apenas perda, foi também construção, foi chão para que você se tornasse quem é hoje. E quando você passa a viver dessa forma, algo poderoso acontece. A dor deixa de ser ameaça e se torna ferramenta. Você não a teme mais, porque sabe que ela sempre traz algo escondido, algo que será útil em sua jornada. Você começa a confiar que, mesmo no sofrimento, há uma sabedoria maior guiando seu caminho. E essa confiança muda tudo. Lembre-se, dor sem aprendizado é sofrimento vazio, mas dor transformada é sabedoria eterna. Escute suas feridas, converse com elas, aprenda com elas, porque são justamente essas cicatrizes que contam a sua história de superação. E quando você entende isso, a dor deixa de ser fardo e se torna força. Transformar a dor em aprendizado é escolher não ser quebrado, mas lapidado, não ser vítima, mas protagonista, não ser prisioneiro, mas aprendiz. Essa escolha é sua, e ela pode mudar não só a forma como você enxerga o passado, mas também a coragem com que encara o futuro. Regra 3. Simplicidade é poder. Vivemos em uma era de excesso. Excesso de informação, de opções, de expectativas. É como se estivéssemos constantemente carregando uma mochila cheia de pedras invisíveis, cada uma representando algo que precisamos ter, fazer ou ser. Carl Jung nos lembra que a complexidade não é sinal de inteligência, é sinal de confusão. A simplicidade, por outro lado, é força, é clareza, é poder concentrado no essencial. Simplicidade não significa mediocridade. Pelo contrário, significa escolher o que realmente importa e eliminar tudo que distrai, sobrecarrega ou corrói sua energia. Quando você simplifica, cria espaço para respirar, pensar e agir de forma consciente. Cada decisão se torna mais clara, cada passo mais firme. A vida se torna menos sobre correria e mais sobre propósito. Imagine uma linha reta, firme e clara, em vez de um labirinto confuso. Esse é o poder da simplicidade. Pense em sua rotina diária. Quantas tarefas você realiza por obrigação ou hábito, sem real importância? Quantas conversas você mantém por medo de perder algo ou por pressão social? Quantas preocupações você carrega que, se analisadas, são desnecessárias? Reduzir tudo isso não é preguiça, é estratégia. É entender que sua energia é limitada e preciosa, e que ela deve ser direcionada para o que realmente fortalece sua vida, seu crescimento e seu bem-estar. A simplicidade também é sobre clareza emocional. Muitas vezes, complicamos nossos sentimentos tentando controlá-los ou negá-los. Jung nos ensina que ignorar a complexidade interna cria caos, mas reconhecer sentimentos de forma simples e direta nos dá poder sobre eles. Sentir raiva, medo, tristeza ou alegria não é fraqueza, é humanidade. E aceitar isso de maneira simples, sem julgamentos, é libertador. Quando você adota a simplicidade como princípio, percebe que menos é mais. Menos excessos, mais foco. Menos distrações, mais criatividade. Menos sobrecarga, mais presença. Menos expectativa dos outros, mais autenticidade. E é nesse espaço limpo e descomplicado que surgem oportunidades, insights e conexões verdadeiras. É nesse espaço que você encontra o poder de ser você mesmo. Simplicidade também se reflete em decisões e escolhas. Uma vida complexa costuma gerar indecisão, medo e procrastinação. Uma vida simples tem ritmo, prioridade e propósito. É como segurar uma espada bem equilibrada. Quanto mais pesada e confusa, mais difícil lutar. Quanto mais ajustada e simples, mais poderosa. A simplicidade permite cortar o que é supérfluo e concentrar sua força no que realmente importa. Outra dimensão da simplicidade é a liberdade. Ao eliminar excesso, você se liberta da pressão de agradar, de competir,
de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Liberdade é poder de escolha. Liberdade é capacidade de dizer sim ao que importa e não ao que drena sua energia. E essa liberdade é combustível para uma vida organizada, plena e com significado. Não confunda simplicidade com facilidade. O caminho simples nem sempre é o mais confortável. Muitas vezes exige coragem. Coragem de desapegar, de eliminar o que parece essencial, de priorizar sua própria essência. Mas é exatamente essa coragem que transforma a simplicidade em poder, porque quando você elimina o excesso, você se conecta com o núcleo mais verdadeiro de si mesmo. Lembre-se, a complexidade é atraente, mas enganosa. A simplicidade é silenciosa, mas transformadora. Cada escolha consciente que você faz para simplificar sua vida é uma escolha de poder. Poder sobre seu tempo, sobre suas emoções, sobre sua atenção e sobre sua própria história. Aplique isso agora mesmo. Olhe ao redor, avalie o que realmente importa, descarte o que não serve, organize sua vida em torno do essencial. Simples, claro, poderoso. Porque quando você domina a simplicidade, você descobre que o resto se alinha sozinho. Regra 4. Diga não para salvar o seu sim. Quantas vezes você disse sim quando seu coração gritava não? Quantas vezes se sacrificou para agradar os outros, acumulando frustração, cansaço e ressentimento? Carl Jung nos lembra que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Mas para que isso aconteça de forma saudável, é preciso ter limites claros. Saber dizer não é egoísmo, é autossabotagem que você evita ao preservar sua verdade. Dizer não é um ato de coragem, de respeito consigo mesmo. Cada não que você pronuncia corretamente protege seu tempo, sua energia e seu propósito. É um escudo invisível que mantém seu foco no que realmente importa. É o preço de preservar o seu sim mais valioso, aquele que vai para sua própria vida, seus sonhos, suas prioridades. Sem esse não, o sim se dilui, se perde, se torna vazio. Imagine uma vela sendo acesa. Cada compromisso desnecessário, cada obrigação que não lhe pertence, é como se soprássemos essa chama, diminuindo sua intensidade. Dizer não é proteger a chama, permitindo que ela brilhe mais forte, mais clara. Quando você aprende a dizer não, descobre que não está rejeitando pessoas, mas preservando sua capacidade de se entregar ao que realmente importa. Muitas vezes, temos medo de rejeitar os outros por sentir culpa, medo de conflitos ou medo de perder a aprovação. Mas é justamente esse medo que rouba nossa liberdade. Jung nos alerta sobre o perigo de viver para agradar. Nos perdemos em máscaras e expectativas alheias, e a vida passa sem que sintamos a própria força. Cada não bem colocado é, na verdade, um sim à autenticidade. Dizer não também é sobre equilíbrio emocional. Quando você se sobrecarrega, sua mente fica turva, suas emoções se confundem e a clareza desaparece. Um sim forçado traz ressentimento, desgasta a alma e contamina tudo que você toca. Já um não consciente mantém o equilíbrio, fortalece a autoestima e cria espaço para decisões mais sábias e relações mais saudáveis. É importante entender que dizer não é apenas recusar pedidos externos, mas também hábitos internos, pensamentos e comportamentos que não lhe servem. É dizer não à procrastinação, à autocrítica destrutiva, à comparação constante. Cada não interno fortalece seu sim para a vida que você quer viver, para os sonhos que você quer realizar, para a pessoa que você está se tornando. Muitas pessoas confundem dizer não com negatividade, mas na verdade é uma declaração de poder. É assumir responsabilidade por sua própria vida. É escolher o que entra no seu mundo e o que permanece fora dele. Jung nos lembra que a individuação, o processo de tornar-se quem realmente somos, exige limites claros. Sem limites, não há crescimento, apenas dispersão. Portanto, faça uma reflexão agora. Onde você tem dito sim por obrigação, medo ou pressão? Onde você poderia dizer não
para preservar seu sim mais importante, aquele que honra sua essência, seus sonhos, sua vida. O primeiro não pode ser difícil, pode até gerar resistência externa, mas é o primeiro passo para recuperar sua autonomia e clareza. Lembre-se, cada não consciente é um ato de amor próprio. Cada não é um tijolo construindo a ponte para um sim mais profundo, mais verdadeiro, mais transformador. E quando você domina essa arte, percebe que dizer não limita sua vida. Pelo contrário, amplia. Amplia sua liberdade, seu foco e seu poder de escolher o que realmente merece sua atenção. Dizer não para salvar o seu sim é, em essência, um compromisso consigo mesmo. Um pacto silencioso, porém poderoso, de que você não se perde para que os outros encontrem conforto, de que você preserva sua luz para que ela ilumine o que realmente importa. Porque, no fim, o maior presente que você pode dar ao mundo é a sua presença inteira. E para isso, é preciso saber dizer não. Regra 5. Traga luz para sua sombra. Todos nós carregamos uma sombra. Não estou falando de um espectro imaginário ou de algo externo. Falo daquela parte escondida de você, feita de medos, inseguranças, raiva reprimida e desejos que você prefere ignorar. Carl Jung dizia que até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Nossa sombra influencia decisões, padrões de comportamento e relacionamentos, mesmo quando fingimos que ela não existe. O segredo está em trazê-la à luz. Encarar a sombra é confrontar aquilo que mais relutamos, admitir que temos fraquezas, que falhamos, que erramos, que sentimos raiva ou inveja. Mas esse reconhecimento não é punição, é oportunidade. Quando olhamos para nossa sombra sem medo, começamos a entender nossas reações automáticas, nossos bloqueios e nossas escolhas repetitivas. É como acender uma lanterna em um quarto escuro. O que antes era medo e confusão, agora se torna compreensão e poder. Muitas pessoas tentam enterrar a própria sombra, escondê-la atrás de máscaras de perfeição ou otimismo exagerado. Mas o que é reprimido cresce nas sombras e se manifesta de formas inesperadas, em explosões emocionais, autossabotagem ou relacionamentos tóxicos. Trazer luz para a sombra não significa eliminar esses aspectos, significa integrá-los. Reconhecer que eles existem e aprender com eles. Aceitar que você é humano, com todas as contradições que isso envolve. Imagine uma pedra preciosa coberta de barro. Você pode ignorar a sujeira e fingir que a pedra não tem valor, ou pode limpar cuidadosamente, revelando sua beleza oculta. A sombra funciona da mesma forma. Dentro de você existem tesouros escondidos, criatividade, força, empatia e coragem, todos camuflados por medo e vergonha. Olhar para sua sombra é descobrir esses tesouros. Aprender a usá-los e transformar partes de você que antes causavam dor em força verdadeira. O processo não é simples nem rápido. Exige coragem de se olhar nos espelhos internos mais difíceis, de reconhecer comportamentos e padrões que preferiríamos esquecer. Exige honestidade brutal consigo mesmo e disposição para se perdoar. Mas a recompensa é enorme: liberdade, autenticidade e integração. Quando sua sombra é iluminada, você para de lutar contra si mesmo. Passa a direcionar sua energia para escolhas conscientes, relacionamentos saudáveis e realização verdadeira. Traga luz para sua sombra também significa assumir responsabilidade. Não se trata de culpar os outros ou a vida pelo que você sente ou faz. É assumir que, por mais escuro que pareça, você tem poder de mudar, de crescer, de transformar. Jung nos ensina que a individuação, tornar-se quem realmente somos, depende desse mergulho nas próprias profundezas. Ignorar a sombra é permanecer metade vivo. Encará-la é despertar para a totalidade. Você pode começar com pequenas práticas. Observe seus gatilhos emocionais, escreva sobre medos ou raiva, questione padrões repetitivos, busque autoconhecimento. Cada passo de consciência é luz que atravessa a escuridão. Com o tempo, você perceberá que os aspectos que antes eram dolorosos se tornam fontes de aprendizado e força. Sua sombra deixa de ser ameaça e se torna aliada. Lembre-se,
Ninguém nasce completo. Todos carregam luz e sombra, mas quem se atreve a iluminar a própria escuridão encontra um poder silencioso e profundo. Um poder que transforma medo em coragem, dúvida em clareza, dor em sabedoria. Traga luz para sua sombra e descubra. Tudo aquilo que você temia mostrar ao mundo pode, na verdade, revelar a sua maior força. Porque quando você se aceita integralmente, você deixa de ser dividido e passa a ser inteiro. E a vida, de repente, começa a conspirar a seu favor. Regra 6. Crie rituais que sustentem sua alma. A vida moderna nos puxa para 1000 direções, nos sobrecarrega com demandas e nos deixa presos a uma rotina que muitas vezes não nos alimenta. Carl Jung nos lembra que quem não tem ritual próprio é dirigido pelo caos externo. Criar rituais é, na verdade, assumir o comando da própria vida, construir alicerces que sustentem a mente, o corpo e, principalmente, a alma. Rituais são a ponte entre o mundo externo e o mundo interno, entre o que você faz e quem você realmente é. Rituais não precisam ser grandiosos, não exigem cerimônias complexas ou gestos extravagantes. Podem ser simples e poderosos. Levantar-se cedo para contemplar o amanhecer, escrever gratidão no início do dia, respirar profundamente por alguns minutos, meditar, caminhar, orar ou simplesmente beber um café, observando a vida passar sem pressa. O que importa é a consistência, a intenção e o significado que você atribui a esses momentos. Cada ritual é um convite para desacelerar, refletir e se reconectar consigo mesmo. Quando você cria rituais que nutrem sua alma, sua vida ganha ritmo e propósito. Não se trata de preencher o tempo, mas de preenchê-lo com sentido. Cada gesto repetido conscientemente fortalece a mente, acalma o coração e clarifica as emoções. Jung acreditava que a repetição consciente é uma forma de integrar o inconsciente à consciência, ou seja, transformar hábitos em força, experiências em aprendizado, momentos simples em crescimento interior. Rituais funcionam como âncoras emocionais. Em meio ao caos e à imprevisibilidade da vida, eles oferecem segurança, estabilidade e continuidade. São como faróis em noites turbulentas. Mesmo quando tudo parece incerto, você tem algo sólido para se apoiar. Um ritual diário, por menor que seja, cria uma rotina interna que orienta decisões, diminui a ansiedade e fortalece a resiliência. Além disso, rituais ajudam a transformar atividades comuns em experiências significativas. Tomar banho, preparar a refeição, caminhar, estudar. Tudo pode se tornar ritual quando feito com atenção plena, com presença e intenção. Cada ação simples pode ser transformada em um ato de cuidado consigo mesmo, em um gesto de amor à vida. É nesse detalhe que a alma encontra nutrição. Muitas pessoas acreditam que apenas grandes conquistas ou momentos extraordinários trazem sentido. Mas a verdade é que a vida se constrói na repetição consciente dos pequenos atos. Cada ritual é um tijolo na construção da sua estabilidade emocional e espiritual. Cada gesto consistente é uma mensagem. Eu me cuido, eu me respeito, eu honro minha essência. Criar rituais também é prevenir o desgaste. Quando você se alimenta de hábitos conscientes que sustentam sua alma, se torna menos vulnerável ao estresse, à ansiedade e às distrações externas. Você aprende a se colocar em primeiro lugar de forma saudável, não egoísta, mas necessária para que possa estar inteiro em tudo que faz e em todos que ama. Rituais são uma expressão da sua individualidade. Eles refletem seus valores, suas crenças e sua identidade mais profunda. Não siga modelos prontos. Adapte-os à sua realidade, à sua rotina, ao que ressoa em você. Jung nos ensina que a individuação, tornar-se quem realmente somos, passa por esse tipo de cuidado consciente. Cada ritual é uma oportunidade de alinhar corpo, mente e espírito, de viver de forma íntegra e intencional. Então comece hoje. Escolha um ritual, repita-o todos os dias e perceba como sua vida muda. Aos poucos, você sentirá sua mente mais calma, seu coração mais leve e sua alma mais fortalecida.
Porque quando você cria rituais que sustentam sua essência, não apenas sobrevive à vida, você a vive plenamente, com propósito, equilíbrio e força interior. Regra 7. Viva de acordo com quem você é, não com o que esperam de você. Quantas vezes você já sentiu que estava vivendo a vida de outra pessoa, que suas escolhas não eram suas, que seus sonhos estavam contaminados pelas expectativas alheias? Carl Jung nos alerta: até você se tornar quem realmente é, será usado pelos outros para cumprir seus próprios objetivos. A verdade é dura, mas libertadora. Viver para agradar, corresponder ou se encaixar é perder a própria vida antes mesmo de entendê-la. Viver de acordo com quem você é exige coragem. Coragem de se despir das máscaras, de romper convenções e de enfrentar o julgamento alheio. É fácil se perder nos papéis que a sociedade, a família ou os amigos atribuem a você. Mas a autenticidade é um caminho solitário, às vezes desafiador, porém infinitamente recompensador. Porque ao escolher ser você, cada passo se torna leve, cada decisão se torna alinhada, cada resultado se torna verdadeiro. A vida real não é sobre agradar, é sobre expressar sua essência. Jung nos ensina que o processo de individuação, tornar-se quem você realmente é, exige que olhemos para dentro, reconheçamos nossas forças e limitações e construamos uma vida baseada na nossa própria verdade. Não há liberdade sem autenticidade e não há felicidade duradoura sem estar em harmonia consigo mesmo. Pense nas escolhas que você faz diariamente. São decisões suas ou reflexos de expectativas externas? Trabalhos, relacionamentos, compromissos. Muitas vezes, estamos presos em scripts que não escrevemos. Quando você começa a identificar e questionar essas imposições, percebe que o poder de escolha sempre esteve em suas mãos. Viver para si não é egoísmo, é responsabilidade. É assumir que sua vida merece ser guiada por você e não por convenções ou opiniões alheias. Viver autenticamente também significa aceitar sua singularidade. Cada um de nós tem talentos, paixões, medos e imperfeições únicos. Comparar-se, imitar ou tentar ser como os outros é desperdiçar energia vital. Jung acreditava que a individuação exige que abracemos nossas contradições, nossas sombras e nossa essência mais profunda. É nesse encontro consigo mesmo que a verdadeira força surge, a força de não se dobrar a padrões que não ressoam com sua alma. Imagine uma árvore tentando crescer curva, porque o vento externo insiste em empurrá-la para outra direção. Ela ainda vive, mas nunca atinge sua grandeza. Assim acontece com quem vive para os outros. Só quando você cresce segundo sua própria orientação, segundo suas raízes e seu ritmo, é que floresce plenamente. A vida começa a se alinhar com seus valores, seus sonhos e sua verdade. E a liberdade que vem disso é transformadora. Quando você decide viver para si, percebe que não precisa mais justificar escolhas, que não precisa mais carregar o peso da aprovação alheia. Cada decisão se torna poderosa porque nasce de você, não de expectativas externas. Cada passo é uma declaração. Eu existo por mim, eu escolho por mim, eu construo por mim. Viver de acordo com quem você é também significa criar coragem para dizer não, abandonar padrões que não servem, romper ciclos e trilhar caminhos que podem ser solitários, mas autênticos. Significa confiar em sua intuição, ouvir seu coração e honrar sua alma, mesmo quando o mundo não entende. Jung nos ensina que a individuação é o objetivo da existência. Ser inteiro, ser verdadeiro, ser você. Portanto, a partir de hoje, pergunte a si mesmo: estou vivendo minha vida ou a vida que esperam de mim? Quais escolhas posso fazer para alinhar minha existência com minha essência? Cada pequeno passo em direção à autenticidade fortalece seu poder, sua liberdade e sua felicidade. Que no final, a vida não é sobre expectativas externas, é sobre a coragem de ser quem você realmente é. Viver de acordo com quem você é a última regra, mas também a síntese de todas as anteriores. É escutar o silêncio, transformar a dor em aprendizado, simplificar, proteger seus limites.
iluminar sua sombra e criar rituais que sustentem sua alma. Tudo converge para um único ponto: a liberdade de ser você. Se você chegou até aqui, parabéns. Apenas o ato de dedicar tempo para refletir sobre sua vida, suas escolhas e sua essência já é um passo de coragem. As 7 regras que exploramos não são fórmulas mágicas. São convites. Convites para olhar para dentro, escutar sua própria voz e assumir o protagonismo da sua história. Cada uma delas é uma ferramenta que, quando usada com intenção, transforma o caos em clareza, o medo em força e a vida em... Escutar o silêncio dentro de você revela o que realmente importa. Transformar a dor em aprendizado mostra que cada ferida pode se tornar sabedoria. Simplificar a vida concentra energia no que é essencial. Dizer não preserva o seu sim, protegendo sua autenticidade. Trazer luz para sua sombra integra sua força e humanidade. Criar rituais fortalece sua alma. E viver de acordo com quem você é, não com o que esperam de você, é o ápice da liberdade pessoal. Imagine por um instante sua vida como um rio. Sem direção, sem margens definidas, ele se dispersa em inúmeros caminhos, perdendo força. Mas quando você aplica essas regras, é como se estivesse construindo canais claros. Cada decisão, cada ação, cada reflexão guia a água para seu destino verdadeiro. A vida deixa de ser um fluxo desordenado e se torna um movimento potente, fluido e intencional. E aqui está a chave. Nenhuma mudança externa será duradoura sem essa transformação interna. Não adianta organizar sua agenda, aumentar sua produtividade ou alcançar metas, se seu interior continua disperso, silencioso ou ferido. Tudo começa dentro de você. Jung nos ensina que a verdadeira liberdade, a verdadeira realização, nasce do autoconhecimento e da coragem de viver sua própria verdade. Agora é o momento de agir. Respire fundo e olhe para sua vida com honestidade. Onde você pode aplicar essas regras hoje mesmo? Qual passo você vai dar agora para escutar mais, aprender com a dor, simplificar, proteger seus limites, iluminar suas sombras, criar rituais e viver autenticamente? Não adie. Cada ação consciente fortalece seu caminho e transforma sua realidade. E quero fazer um convite especial a você. Compartilhe nos comentários qual dessas regras mais ressoou com sua alma. Diga qual delas você vai colocar em prática primeiro. Sua experiência pode inspirar outras pessoas a despertar para si mesmas. Curta este vídeo se ele trouxe clareza e motivação. E inscreva-se no canal para continuar essa jornada de transformação, porque aqui cada vídeo é um passo para viver de forma plena, consciente e poderosa. Lembre-se, a vida não espera, e seu poder também não. Cada escolha consciente que você faz hoje, por menor que pareça, constrói a pessoa que você será amanhã. Redescubra sua força, honre sua essência e viva com coragem. O mundo precisa da sua luz inteira, autêntica e inabalável. Porque quando você escolhe focar em si mesmo, organizar sua vida e aplicar essas regras, o resto, oportunidades, clareza, paz e realizações, inevitavelmente virá.